Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Marilyn e nossa aula é de língua portuguesa. Vamos conversar sobre advérbios, uma classe de palavras. Será que vocês já ouviram falar em advérbios? Quem já ouviu vai relembrar e quem não ouviu vai aprender hoje. Quero desejar uma ótima aula para você que está acompanhando pela manhã, você que está assistindo a aula à tarde e tem gente que estuda até à noite. Vamos estudar! Organizem aí os materiais, deixem tudo por perto para não ter sua atenção tirada. Dê uma espiadinha na janela para ver como está o tempo. Será que está nublado, chuvoso ou ensolarado? Que seja um lindo dia para todos nós. Quero saber também como você está, como está o seu coraçãozinho. Está em paz? Está feliz como esse sol? Maravilha! Não esqueçam também de separar um tempinho para fazer oração. Nutrir pensamentos de paz, de amor, de justiça, para que a gente tenha uma sociedade mais igual, mais afetuosa. Façam esse momento do jeito que a sua família ensina, tá bom? Para a nossa leitura, temos um conto. E esse conto tem também na apostila de vocês. Então, acompanhe a leitura comigo. O Soldadinho de Chumbo. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguais, menos um, ao qual faltava uma perna. Um dia, a caixa foi dada de presente a um menino, que ficou maravilhado e logo colocou os soldadinhos em ordem, junto da janela. De lá, o soldadinho conseguia ver todos os outros brinquedos, entre uma bailarina que ficava à porta de um grande castelo. A bailarina era muito bonita, tinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça e uma das pernas para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia. O soldadinho se apaixonou imediatamente e pensou que, assim como ele, aquela menina tão linda tivesse uma perna só. Gostaram? Tem uma atividade que vai ser feita com esse texto, tá bom? E vai incluir o assunto de hoje, que são os advérbios. Então, preste atenção na explicação, porque aí você vai responder tranquilamente. Advérbios. O que são advérbios? Advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo. O verbo é outra classe de palavra, que indica movimento, ação. A classificação dos advérbios. A norma gramatical brasileira reconhece 8 grupos de advérbios. São eles: advérbios de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida, advérbio de intensidade, advérbio de afirmação e de interrogação. Vamos entender um pouquinho mais sobre os advérbios de lugar? Com certeza vocês já falaram, já leram, já ouviram essas palavras. Apenas vão classificá-las agora como advérbio de lugar, a partir do conhecimento, tá bom? Leiam comigo. Advérbios de lugar são as palavras que indicam uma localização. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora, entre outros. Percebam os advérbios de lugar nessas frases a seguir. Meu amigo mora longe. Está vendo a palavra longe destacada? É um advérbio de lugar. Longe está indicando a localização de onde o amigo mora. Você pode vir aqui? É uma pergunta, tem uma interrogação no final da frase, tá vendo? Então, é uma frase interrogativa. Qual o advérbio de lugar nesta frase? Aqui está indicando o lugar que a pessoa quer que a outra esteja. O lugar fica atrás dessa casa. Atrás é o advérbio de lugar. Está indicando o lugar que a pessoa quer que outra pessoa saiba. Está atrás dessa casa. Poderia estar à frente, ao lado, perto, longe, dentro ou fora. Então, está especificando o lugar.
através desse advérbio. Advérbios de tempo são as palavras que expressam tempo ou período. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Vamos aplicar o advérbio de tempo em algumas frases? Eu cheguei depois. Depois está expressando o tempo, o momento em que a pessoa chegou. Nós fomos ontem. Dá para compreender. Essa frase pode ser utilizada em alguma resposta, tá? A pergunta. Como poderíamos formalizar uma pergunta? Quando vocês foram? Então, nós fomos ontem. Está expressando o momento que se foi, o período, né? O tempo que se foi. O evento acabará cedo. Está expressando o momento em que se acabará determinado evento. Então, cedo é um advérbio de tempo. Advérbios de modo são as palavras que ajudam a entender o modo, a maneira, como alguma ação ocorreu ou como ocorre alguma característica. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outros. Também é possível transformar muitos adjetivos em advérbio, acrescentando o sufixo mente. O sufixo é esse complemento que vem depois, né? Que vem ao final da palavra. Percebam os advérbios de modo nessas frases. Leiam comigo. Tudo ficará melhor. Melhor poderia ser substituído por pior, que é o antônimo, é o contrário dessa maneira ou dessa situação. Vocês escrevem perfeitamente. Estão percebendo que nessa palavra tem o sufixo mente, vem da palavra perfeito, então perfeitamente. Também a gente consegue transformar o adjetivo perfeito, né, que seria uma característica da escrita nessa frase, e transformamos em advérbio de modo, acrescentando o sufixo mente, perfeitamente, lindamente, vagarosamente, rapidamente, tá? Suas tarefas eram bem completas. Bem é um advérbio de modo nessa frase, tá bom? Advérbios de intensidade são as palavras que ajudam a entender o quão intensa é a ação do verbo ou a característica do adjetivo. Lembram que adjetivo também é outra classe de palavras que caracteriza algo ou alguém? Os advérbios de intensidade mais comuns são muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, entre outros. Observem e localizem o advérbio de intensidade nesta frase. Você quer mais suco? Qual seria o advérbio aí de intensidade? Mais. Muito bem. Nessa outra frase, façam menos barulho. Menos. Isso, para diminuir o barulho. Então, você está percebendo que está modificando o verbo. Façam vem do verbo fazer. Então, a gente modifica essa ação através do advérbio. Poderia substituir por mais barulho, menos barulho, tá? Nos fazendo entender o quão intensa é a ação do verbo. Então, o verbo fazer algo, então, mais ou menos. No caso, seria fazer barulho. Como é que eu sei se esse barulho está mais intenso ou menos intenso? Através do advérbio. Ela está meio cansada. Meio é o estado, né, que a pessoa se encontra. Meio cansada. A pessoa poderia estar muito cansada ou um pouco cansada. Ela está nesse intermédio aí de muito e pouco.
um mais ou menos, digamos. Então, ele está meio, é o estado que a pessoa se encontra. Para a gente saber o quão intensa é essa ação, esse estado que alguém se encontra, para modificar esse estado, a gente utiliza o advérbio. Advérbios de afirmação são as palavras que complementam ou reforçam o sentido de afirmação. Os advérbios de afirmação mais comuns são sim, certamente, realmente, entre outros. A professora avaliou positivamente nosso trabalho. Observem as imagens aí para complementar o entendimento sobre esse advérbio. São os likes, não é? As curtidas. Então, é como se fosse uma avaliação positiva, afirmativa, que a gente faz quando alguém posta algo. Eu certamente tirarei férias em breve. Então, está afirmando que vai se tirar férias em breve. Então, a gente está afirmando nessa frase, tá? Através desse advérbio. Certamente. Agora, vamos ver um advérbio que vai ser o oposto do advérbio de afirmação. É o advérbio de negação. Advérbios de negação são as palavras que complementam ou reforçam o sentido de negação. Os advérbios de negação mais comuns são não, nunca, jamais, entre outros. Observem a aplicação do advérbio de negação nesta frase. Não fizeram questão da nossa presença. Perceberam que se a gente tira o advérbio de negação não, essa palavra não, percebam que modifica todo o sentido da frase. Fizeram questão da nossa presença. Seria uma consideração por quem estava ali no momento. Mas quando coloca o advérbio não, está negando aquela ação. Então, não fizeram questão da nossa presença. Ignoraram. Fizeram o oposto. Entenderam? Mais uma. Cláudia jamais faria uma coisa assim. Jamais é um advérbio de negação. Advérbios de dúvida são as palavras que dão a ideia de dúvida. Os advérbios de dúvida mais comuns são talvez, provavelmente, eventualmente, porventura, entre outros. Provavelmente sairemos ao anoitecer. Então, está naquela dúvida se sai ou se não sai ao anoitecer. Entenderam? Talvez essa não seja a melhor escolha. Então, esse talvez aí está dando a ideia de dúvida. Nem que sim, nem que não. Talvez essa não seja a melhor escolha. Deu para entender? Agora, leiam comigo sobre as diferenças entre advérbios e adjetivos. Eu já citei na aula o que são adjetivos. Mas aí, para a gente não confundir advérbio com adjetivo, devemos lembrar que o advérbio complementa o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, enquanto o adjetivo complementa o sentido do substantivo. Você é delicado. O que está aí destacado, sublinhado, o é um verbo, tá? Então, você é delicado. Delicado, nessa frase, é uma característica do sujeito. No caso aqui, você. Portanto, é adjetivo. Observem essa outra frase. Você age delicadamente. Delicadamente é a maneira como o sujeito age. Portanto, é advérbio de modo. Lembram que eu falei sobre o sufixo mente, que a gente pode modificar o adjetivo. No caso, o adjetivo é delicado. Mas quando a gente acrescenta delicadamente, a gente torna essa palavra em um advérbio de modo. Poderia ser, você é linda. Linda é um adjetivo, que vai ser uma característica de alguém, do sujeito. Mas se a gente acrescentasse mente, ficaria lindamente. Você age lindamente. Lindamente
seria a maneira como a pessoa age. E aí é um advérbio de modo. Lembram do texto O Soldadinho de Chumbo, esse conto que eu contei para vocês no início da aula? Então, a atividade é a seguinte: vocês vão encontrar nesse conto o advérbio de lugar, outro de intensidade e outro de modo. Combinado? Desenvolvam essa atividade com o maior capricho, tirem a foto e depois enviem para o grupo da turma. Combinado? Estamos todos esperando sua participação. É fundamental, tá? Que vocês participem, interajam. Se ficar alguma dúvida, perguntem, não fiquem com ela. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijão e saúde para todos nós.